E agora passar a palavra ao nosso presidente Paulo Castelo Branco, saudar a pequena professora que eu não tinha preparado ainda, beleza? Boa noite. O professor Festa é organista, trabalha no Café Histórico e oferece o café e o pão de queijo. Isso no final nós temos isso, né? E eu queria agradecer ao professor Jair, ao professor Osíris, tenho certeza que estava folheando aqui e tenho certeza que será uma palestra excelente de vocês. E agradecer também ao quarteto que vai abrilhantar a nossa apresentação. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, meu quarteto. Na primeira apresentação que já estava aqui fazendo isso, estamos aproveitando o departamento de música realmente marcado pela história. Parabéns. E só um presente do café, que nos arregala pão de queijo e café. Mas quando começamos a fazer o café histórico, era passado na presidência com poucas pessoas, e depois tinha o café, pão de queijo, mas também tinha o uísque. E depois, não tivemos mais, até porque ampliou-se demais, o público dele não deu certo. Mas eu queria agora fazer a apresentação dos nossos dois palestrantes. São pessoas muito simples. Normalmente a gente pede a biografia e tem alguns palestrantes que dão uma biografia extensa. Não foi o caso dos nossos dois palestrantes. Então, eu peguei um resumo biográfico do professor Jaime de Almeida, que é bacharel em História pela Universidade de Paris de 8, licenciado e doutor em História Social pela USP, foi vice-presidente e presidente da ANPAC, professor aposentado da UNB e membro estrangeiro da Academia Colombiana de História. Pessoal, isso que nos ofereceu. Vai contar mais coisas. Já o professor Osíris, eu já conheço de mais tempo, ele como ele tem se apresentar e falar, eu sou cangadeiro, mas sou poeta, cantor e escritor. De fato, ele trouxe uma série de livros aqui, e o professor também, provando isso. Eu me dei o trabalho de abrir ele, Osíris Vieira Rezende, poeta, caba safado, materialista dialético. Nascido em Bolsa e Família, num dia qualquer de 1952, posto que prazerosa e clandestinamente concebido por Leogrando Nunes Rezende e Edna Vieira Rezende, pai de Viviana, Camilo, Mariana e Luiz, manietando a corda curta por Maria Aparecida de Miranda. E logo no começo do seu livro, quero pedir a autorização dos Osíris, porque ele faz uma homenagem a um dos personagens que foi membro aqui do Instituto, meu amigo pessoal, saudoso, que é o professor José Antônio. Infelizmente, eu falecido. Cientista e professor emérito da UNB, depois da contaminação na Baía de Minamata, no Japão, a ciência foi-se estimulada a estudar os males causados pelo mercúrio. E Dória comandou uma equipe que foi estudar a sua influência nas populações ribeirinhas da Amazônia. Se assustaram com os altos níveis de mercúrio nas águas dos rios da região, aprofundando as pesquisas, chegaram à conclusão que essa é uma forma de mercúrio, digamos, natural, proveniente dos Andes. Então, os peixes da região não apresentavam perigos para os ribeirinhos, mas os garimpeiros, para separar o mercúrio do ouro, usavam um processo rudimentar de queima e, ao inalarem o mercúrio resultando desta queima, o absorviam de forma altamente danosa. Então, uma revista de circulação nacional entrevistou Dória e formulou uma pergunta que se suscitou uma resposta diária. Se você comer um peixe da região, não tem perigo nenhum. Mas se você comer um garimpeiro, você corre altos riscos. E aí depois ele continua contando essa história sobre a interpretação das expressões populares da língua portuguesa. E eu rendo aqui a minha homenagem ao professor Dória, que foi considerado um dos maiores especialistas em estudo do mercúrio.
de ser bioquímico, era uma pessoa ilustre, que participava conosco nos programas da TV UNB sobre conjuntura política. Ele tinha uma visão muito interessante da atualidade, da questão histórica, e foram temas muito interessantes. Foi a partir daí também que eu conheci o Osíris. Eu queria agora, então, passar a palavra para os nossos dois convidados. Eles vão falar cada um 45 minutos, se for o caso, e me pediram para deixar as perguntas para o final. Tá certo? Então, professor Osíris, professor Jaime, estão aí, o Osíris começa, não é isso? Ok. Vocês podem usar mesmo, do jeito que quiser. Boa noite a todos. Conforme o professor César falou, eu sou tão somente um poeta quengadeiro. Quem comprar o meu livro não vai saber o que é que significa isso. Eu sou admirador incondicional de Ariano Suassuna e vai ser explicado isso. Como um poeta quengadeiro, eu sou quase um ninguém no atual momento do Brasil. Eu usei até uma expressão, uma crônica de Rubem Braga, de um padeiro que se diz: não é ninguém, é apenas um padeiro. Mas aí a generosidade do professor Jaime me deu essa visibilidade de vir até aqui. E esse é meu pai. Meu pai era um tabaréu, mais tabaréu do que ele, e dizia que quando alguma pessoa nos presenteia, a gente tem que retribuir o melhor da gente. E o melhor que eu pude sair é o meu amigo, o maestro Thiago Francis, da Orquestra Filarmônica de Brasília, para homenagear o professor Jaime, e eles vão executar 3 peças, e eu vou, talvez, cometer um atentado contra Vila Lobos. Mas Vila Lobos disse que temos que cantar, não importa como. Então, vamos lá, maestro, o trenzinho do Caipira. Nós treinamos e tal.
depois eles vão sair. Bom, quando o professor entrou em contato comigo, ele já sugeriu o repertório para a gente. Ele já, eu quero essa. Pô. E tem a ver com a noite, com o que vocês vão ouvir hoje. E tem a ver também, acredito, com a trajetória dele. A próxima música, Mourão, do compositor Guerra Peixe. E ele explorou bastante a música nordestina. Então vocês vão sentir um chachado aqui. E estamos também no mês de junho, festa junina. Então vamos dançar um pouquinho, se vocês daí da onde vocês estiverem, quiser bater o pezinho, vocês vão sentir. Então, Mourão, do compositor brasileiro Guerra Peixe. Finalizar de Hernani Aguiar, outro compositor brasileiro, carioca, que também descobriu, interpretou a música nordestina para uma orquestra de cordas. O nome dessa obra chama-se Quatro Momentos, e cada momento é um movimento que fala da dança nordestina, principalmente da terra de Suassuna. E a última música que nós vamos tocar chama-se Marcha. E a marcha é uma dança que ela começa pomposa e ela termina para cima, muito rápido. Então, os quatro momentos, o último movimento, chamado Marcha, de Hernani Aguiar.
muito prazeroso, colegas, professores, creio que vários professores ficaram meus amigos. E o interessante do professor Jaime é que, além de admirador, eu sou admirador de Karl Marx. E o professor Jaime, começamos um pouco assim, meio picado, esse dinossauro marxista, mas depois ficamos amigos a ponto do professor me dar essa alegria de estar aqui falando para vocês. E eu pedi a ele para fazer uma homenagem à professora Ione. A professora Ione, eu estava aluno dela, e ao terminar o curso eu queria fazer um doutorado. Meu pai foi político numa cidade do interior da Bahia, em 1964. 3 cidades da Bahia sofreram intervenções militares. Feira de Santana com Francisco V, Vitória da Conquista com Pedro Sampaio e minha terra em Piauí com um bronco perdido. Lá no interior da Zona Cacaueira, os militares chegaram lá para prender o prefeito. O prefeito foi capturado pelo padre da cidade, como comunista. Meu pai era vereador, amigo do prefeito, e antes de eles exercerem a brutalidade, ele exigiu que os militares ouvissem a comunidade. Então meu pai mobilizou todos os vereadores, lideranças da região, e os militares chegaram à conclusão: o cara é comunista, mas nós não podemos prender esse cara porque esse cara tem uma liderança aqui e não é nada do que estão falando sobre isso. Então eu fui à professora Ione e disse: professora, existe toda essa coisa de que a resistência democrática só se viu nos grandes centros, esses grandes líderes aí, mas eu acho que seria interessante a gente registrar que nos broncos, os anônimos, pessoas simples e humildes resistiram. E aí, Ione, legal, Osíris, vamos fazer isso. Só que eu gosto de escrever. E ao apresentar o meu primeiro trabalho, que Ione, foi um jeito legal dela, disse: Osíris, de onde você tirou essas coisas todas, rapaz? Isso aqui, quem foi seu professor de metodologia, não sei o quê? Repare esse texto. Eu fiz o texto, comecei citando os filhos, a professora Ione outra vez. Osíris, ele tem um recorte temporal, você parece que quer abarcar a história do início dos tempos até o momento. E depois de umas 3 ou 4 coisas assim discutidas, eu digo: ó, professora, eu não sirvo para doutor, não, vamos. Ela ainda tentou, Ione era generosa: não, Osíris, não, a ideia é legal, mas o fato é que desistimos. Só que eu fiquei depois amigo de vários professores. Professor Dória, tive a felicidade de ser amigo do professor Dória, do professor Testa, Virgílio Arraes, Frank Svensson, Fernando Oliveira, da Física, Newton Barbosa, da Matemática. Fiquei amigo desses professores e comecei a apresentar alguns dos textos meus. Aí eles disseram: não, nós temos que publicar isso. E nós publicamos meu primeiro livro, Reflexões de El Cachaceiro em Chefe, porque um amigo meu era ligado à Revolução Cubana e ficava me bombardeando com umas crônicas de Fidel Castro, reflexões do comandante em chefe. Eu digo: bom, se aquele cara, aquele barbudo inferido, se mete a refletir, eu vou inventar um cachaceiro e vou fazer umas reflexões que provavelmente vai ser mais interessante do que essa vitimização dele, essas coisas de... E fiz o meu livro. E o segundo livro foi editado pela editora Chiado de Portugal. O segundo livro é A Estética Gangadeira. Veio porque um amigo meu disse: Osíris, se livre desse negócio de política. Eu já reconheço aqui que, infelizmente, a política compusca um pouco a literatura, minha pobre literatura, ela... Ele me disse: Osíris, se livre desse negócio de política que você
vai fazer uma literatura legal. Aí eu resolvi escrever um texto explicando a estética quengadeira. E para justificar esse texto, eu cometi um atentado à poesia, escrevendo um poema. Eu gosto muito de Mayakovsky, gosto muito de Brecht. Vou pedir ao professor e a vocês licença para ler esse poema, né? Eu coloquei o nome de Perguntas Inconvenientes. Começa assim. Quem mandou matar o general chileno René Schneider? Quem mandou matar o camarada Sergei Guerov? Quem mandou matar a edil brasileira Marielle Franco? Quem mandou matar o poeta Frederico Garcia Lorca? O que sei sobre o general René Schneider? Que a sua memória resplandeça mundo afora como um soldado disciplinado. O corpo de baile do Teatro Mariinsky de São Petersburgo já se chamou Balé Kirov. O que sei sobre a edil Marielle Franco? Que o seu sorriso brilhe como uma lutadora bem-humorada. Sei que a íntegra poesia de Garcia Lorca era insuportável para os insaciados. Sei que a gloriosa Espanha de Cervantes, Calderón de la Barca, Goya, Humano, se ingrará num limbo enquanto não enterrar os verdes ossos de Lorca carregados num florido coche atrelado a luminosos cavalos. Os seios da mulher amada, será a poesia? São as duas fornalhas do inferno. Será a poesia? Quando perguntas inconvenientes tiverem respostas convincentes, então os trabalhos e os dias terão um sentido maior. Rei René Schneider, Rei Marielle Franco, Rei Sergei Kirov, olá, Frederico Garcia Lorca. Canto-lhes para que os bons, os ingênuos e até os maus percebam o estrago que causam ao enceneçarem alcahuetas embusteiros. E aí eu explico o resto dessa minha ponte em que se baseia essa minha estética. Ela se baseia em Ariano Suassuna, como eu já disse, se baseia em Santo Agostinho, se baseia em Karl Marx e se baseia em Immanuel Kant e outros grandes escritores, Jorge Amado, Graciliano Ramos, todas essas da literatura brasileira e da literatura universal. Passa a palavra agora. Por favor, explica pra gente. É uma pequena sequência que ia ter depois um áudio, mas deu problema. Podemos tentar botando ele aqui. Bom, aí sou eu. Se quiser aquele áudio lá da. Pois é. Aí sou eu em frente à Biblioteca Lenin em Moscou. A estátua ali é de Dostoiévski. Eu levei meus 2 livros, estive no mês passado na Rússia. Levei os meus 2 livros pensando em deixar em bibliotecas secundárias. Mas um dia, ao passar em frente à Biblioteca Lenin, disse: essa é a Biblioteca Lenin, explicou e tal. Eu tinha um amigo brasileiro que falava russo, eu digo: será que dá para a gente trazer meus livros para ir para a Biblioteca Lenin? Ele disse: dá. E aí, faltando 2 horas para a gente embarcar para São Petersburgo, nós saímos do hotel e fomos. E devo dizer que fiquei sensibilizado porque fomos atendidos com um carinho fantástico. Primeiro, depois dá para me explicar isso aí também. Depois veio uma senhora me atender e aí ela disse assim: não, eu recebo livros em inglês. Vou chamar outro para receber em português. Veio um outro rapaz e ele recebeu e
Vamos acabar. Essa garota e esse rapaz aí tem menos de 15 anos e são guias de museus da Segunda Guerra Mundial. Essa moça se chama Catarina. Eu tenho um vídeo também que eu doei, escrevi para ela. A colega, eu também sou guia do Museu dos Correios, e aí eu estou dizendo a ela, com respeito e admiração, Catarina, receba o meu livro. Ela ficou muito feliz. Ela transmite uma segurança fantástica, conhece tudo lá do museu, é uma coisa assim. Recomendo a vocês, vão com espírito desarmado, assim como o Graciliano Ramos. Esteve em Moscou e sabe que Graciliano Ramos esteve preso em Moscou? Nessa visita a ele escreve uma crônica falando sobre isso. Ele saiu para fumar e gostava de beber, tomou umas vodkas, saiu e se perdeu. Se perdeu e foi e deu um trabalho danado que os caras do partido. Ele passou uma madrugada lá xingando os russos, porque eles caras não me compreendem, porque é uma crônica sensacional de Graciliano Ramos. Essa moça era tradutora e a menina só falava em russo e a moça português e russo. Não era nada programado porque ela foi apresentada, a menina foi apresentada a ela naquele momento. Fantástica, chama Catarina e ela foi sensacional em todas as explicações do asfalto, da invasão das forças alemãs na coisa. Claro que não dá. Tem toda uma discussão que tinha uns stalinistas aí agora, no nosso grupo tinha uns stalinistas assim, viúvas de Stalin, fantástico, e eu não quis, não dava para ter uma discussão, mas foi muito legal. Será que dá para a gente botar? Vamos tentar colocar. Essa moça era o guia e ela agendou a visita à Biblioteca Nacional da Rússia, a primeira biblioteca da Rússia, fundada por Catarina Grande. Essa moça muito preparada, ela agendou essa visita e nós fomos visitar a Estrada da Vida no Lago Ladoga, onde o rio Neva nasce. E na volta, nós nos atrasamos e ela ligou para a biblioteca e explicando que nós estávamos atrasados se o diretor podia esperar a gente. Ele nos esperou mais de meia hora. Aí, claro, eu comprei uma garrafa de vinho para ele, dei a ele. E foi muito legal porque ele me perguntou de onde era, eu disse que era. Primeiro ele disse que tinha lido Jorge Amado, e aí eu expliquei que era da zona de Jorge Amado. Foi uma coisa prazerosa. E isso que ela está falando aí em russo, eu não sei, mas ela me perguntou sobre o livro, o que era que eu escrevia e tal. Eu falei crônicas do cotidiano, influenciadas por Ariano Suassuna, etc, etc. E creio que ela está dizendo isso aí. Devo falar um pouquinho mais sobre Catarina Grande, porque Catarina não era russa, era alemã, mandou matar o marido, mandou matar o filho, e teve uma coisa que me deixou aquengada mais essa história. Catarina teve 15 preferidos. Quanto mais ela ficava, mais os preferidos dela eram mais novos. O Encara Alçado, Potemkin, do filme de Eisenstein, esse Potemkin era um almirante da Marinha e foi um dos preferidos da Catarina Grande. Ela comprou as bibliotecas de Voltaire, Diderot e vários outros iluministas. Tem 40 milhões, tem 39
milhões de títulos na biblioteca. Quando o rapaz, eu fui fazer o termo de doação, o diretor me agradeceu dizendo que os meus 2 livros iam enriquecer esse alto patrimônio. É claro que eu fiquei envaidecido, mas eu pensei, poxa, o senhor está de gozação comigo. E o que mais a gente tem que falar, professor? Eu acho que está ótimo. Assim. Acho que está ótimo. Eu tenho palmas para você. Vamos encerrar. Como eu sou admirador de Suassuna, como é que diz, meu Deus? Vale a pena a gente parafrasear aquele poeta caolho português que enxergava com um olho mais do que nós todos com 3. Então, eu canto a obstinada resistência das quengadas, há quem cante glórias vãs, mas é justo a gente dizer que esse cálice que a antiga musa canta, porque um valor maior agora se levanta, e eu passo a palavra ao professor Jair para falar. Boa noite a todos. Depois desse monumental quebradeiro, eu me sinto um tanto ou quanto intimidado, justamente porque foi esse título, a estética quebradeira, que me obrigou a repensar onde é que estaria a estética nesse meu primeiro livro autoral, né, que recolhe 5 ensaios que eu publiquei em meio a todos aqueles afazeres de universidade pública, né, de graduação, pós-graduação, administração e publicações, etc. Então, eu tinha que encontrar um formato para esse nosso encontro, não? E vou sugerir o título aí, a estética narrativa, né? A estética das narrativas da história da América, como o nome implícito, não é, do Jaime, e nas quengadas de Mestre Osíris. Então, sem mais delongas, eu queria só dar 2 exemplos assim, de como um certo comichão quebradeiro se infiltrou entre as 800 e tantas páginas da minha tese de doutorado. Eu me lembro de uma delas, um jovem poeta que tenta flertar com uma caipirinha no mercado de domingo, no centro da cidade de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba Paulista, isso na transição do século XIX para o século XX. E, claro, como a moça não aceita de modo algum aquelas insinuações e termina encerrando o assunto dizendo vá bugiar. Então, eu vou tentando interpretar o que significa aquele vá bugiar, porque o silêncio do poeta logo em seguida é porque ali fica claro, não é, que se ele der mais um palmo de avanço, ele vai ter contra ele todas as redes de solidariedade do mundo camponês contra ele, né, e os povos urbanos que poderiam ousar ajudar. Né? Então ele se cala e por aí a sociologia francesa dá o seu pequeno recado por trás do vá bugiar da moça camponesa caipirinha. Mas eu me dei a liberdade de determinar que não encerra propriamente isso, porque ele, poeta, no silêncio da noite, vai povoar os sonhos da caipirinha, e aí são balbucios de baduíno Paulo, bobagens, babugens, etc. Eu infiltrei isso aí, a banca não votou, a tese foi aprovada apesar dessa pequena incursão
regional, que era Taubaté. Aí, a uma certa altura, os foliões fustigam o bispo de Taubaté com os seus, como é que chama? Parece guichar água, né? Então, ao invés de dizer que eles estavam metaforicamente esguichando água nas nádegas do bispo, eu troquei metaforicamente por metafaricamente. Essa pequena transformação semântica também não gerou nenhum problema e vai, com certeza, reaparecer quando a tese virar livro, numa experiência parecida com essa. Mas, saindo da narratividade escrita, eu preparei para vocês assim, uma sugestão de como é que a ilustração num livro que tem que ser recheado de centenas, talvez milhares de palavras, quantas imagens colocar? O mínimo possível, não? Porque vai sobrar pouco espaço para mais palavras que não couberam. Então, essa é a ilustração que eu escolhi para ir terminando o primeiro ensaio, que faz um balanço assim, das celebrações do segundo centenário da independência do Haiti. Então, recomendo a todas as teorias e métodos de trabalhar a festa na história e nas humanidades em geral, fora as linguagens em geral, eu estava tentando explorar a mudança, o encerramento de um ciclo que abre para a abertura de um novo ciclo. A palavra revolução, que desde a Revolução Francesa deu um novo sentido para a palavra, para o conceito que vigorava até então, quando revolução era a volta completa do astro sobre o seu sol. Né? Então seria um eterno retorno. E a Revolução Francesa abre, recria o conceito, a Revolução passa a ser um momento de ruptura, né? Em que o movimento da história deixa de ser circular, repetitivo, e passa a ser aberto, rumo ao futuro. Como o ciclo da comemoração do bicentenário da Revolução Haitiana não teve, na verdade, grandes demonstrações de euforia e etc., ocorreu aos governantes de plantão discutir com a oposição a medida da importância da comemoração, tomando como referencial a multidão que se formava com o carnaval. E acontece que justamente durante o carnaval se avoluma uma espécie de golpe de Estado, com certas conotações populares também, e há uma nova derrubada de poder. Mas o ciclo só vai se encerrar mesmo, para mim, com o terremoto, que veio alguns anos depois, e aí realmente os 200 anos da Revolução Haitiana, de certa forma, se espelham nessa foto, né? Em que alguém começa de novo. Alguém começa de novo. Por favor. Passando agora para o segundo ensaio, eu quero convidá-los a conhecer e, mais tarde, se possível, visitar esse antigo sítio arqueológico dos Incas, a cerca de uns 50, 60 quilômetros de Cusco. Essa cidade se chama Chinchero. E tem uma foto que mostra de lá como que realmente o povoado atual, que tem como centro essa igreja, ele realmente assim continua vivendo em cima de onde viviam os Incas, de alguns Incas. E aquele edifício maior, cuja torre se eleva lá na foto, ele tem um pórtico que a gente vai explorar em certas porções. Né? Eu começaria por aqui. A
retrato aqui, tem a Santa Padroeira da capela, né, da igreja desse povoado, que é uma igreja do século XVII, ou talvez já do XVI, mas ela conta aí, tudo deve ser certamente do século XVII ou XVIII. E, por favor, vamos ver então, tem santos, tem pessoas, né, e tem decoração alegórica que emula, prolonga, traz para fora toda a decoração do interior da igreja, que eu não quero mostrar para vocês, porque a gente acabaria tomando muito tempo. Aqui, então, uma das pontas daquela parte do mural que contém pessoas mostra uma procissão. Né? Uma procissão. Outra ponta mostra um cortejo, né, em que já aparecem algumas pessoas armadas, etc. E isso converge para a próxima cena, que é a síntese do relato, não é, inteiro da decoração aí do pórtico da Igreja Matriz de Chinchero. Aqui a gente vê duas figuras alegóricas, né? Um dragão que em quechua é o mesmo nome que se dá também para serpente, ou em quechua amaro. Então, um amaro lutando contra um puma. Nesse combate entre essas duas aparentes figuras totêmicas, não é? De repente, foi a primeira impressão que eu tive quando conheci. Pensei, bom, de repente é uma linhagem totêmica associada ao puma e uma outra linhagem ligada à serpente. Mas acontece que esse retrato aí, esse ícone, ele representa a luta entre o chefe local dessa cidade de Chincheros, levando seus soldados quechuas para lutar contra os soldados quechuas do outro grande personagem, que era Tupac Amaru. Dom Mateu Pumacao é o Puma, e Tupac Amaru é esse Amaro aqui. A igreja foi então mandada decorar no seu frontispício, no pórtico de entrada, pelo vencedor do combate. O Tupac Amaru foi derrotado em grande medida por causa da contribuição desse cacique, digamos, legalista, Mateu Pumacao, e vários outros. Na verdade, todos os caciques legítimos, reconhecidos, não como legítimos, que participavam do cabildo de caciques em Cusco e que administravam os recursos arrecadados como imposto, tributo indígena para encaminhar para a Espanha em troca do direito dos índios prosseguir com as suas terras comunais e livres da escravidão. Ele então quis esterilizar o seu feito. E acontece que Tupac Amaru, derrotado, e ele morreu, como todos sabemos, e Pumacao sobreviveu por mais de década, chegou a ser presidente da Real Audiência e Presidência de Cusco. É o único indígena que ocupou o mais alto grau de um cargo político colonial real, né, monárquico, que corresponderia hoje à presidência de um governo nacional. A maior parte das audiências que existiam na América Espanhola vieram se tornar capitais de país. Cusco quase. Essa é uma representação bem patriótica
gótica, um estilo Art Deco, que meio que escondidinha está bem no centro de Lima. Porque na época em que foi possível pensar nisso, os peruanos conheciam Pumacao como herói da independência, porque ele, tendo sobrevivido àquele primeiro grande teste militar que ele teve contra Tupac Amaru, ele acabou morrendo contra as tropas realistas do Peru, que eram, na sua maior parte, formada por indígenas e populares, muito poucos soldados espanhóis lutando contra a independência, e a maior parte dos brancos lutando pela independência, e com a independência pelo fim do tributo indígena e, portanto, com o fim do direito à propriedade comunal dos índios. Do Pumacao, então, no livro eu só coloquei aquela foto que está aqui na contracapa. E aqui, o terceiro ensaio, que se chama Árvore da Liberdade e a Forca, já entramos na parte colombiana desse livro. São 3 ensaios colombianos. Não sei se vocês estão reparando, é uma pirâmide formada com caveiras de soldados mortos na famosa Batalha de Palo Negro, que foi a última das mais de 10 guerras civis que a atual Colômbia enfrentou, não é, após a independência. Na verdade, já houve guerras civis entre patriotas enquanto estavam lutando contra os monarquistas. Bom, mas por que eu escolhi esta imagem? Porque o texto do ensaio se chama Árvore da Liberdade e a Forca, porque começa com um incidente anotado por um cronista da época do início da independência, na época da chamada Pátria Bomba, quando justamente estava aparecendo Santa Librada, que a gente vai ver mais adiante. Aconteceu que os patriotas, quando estavam finalmente instalados em Bogotá, eles começaram a brincar, a zoar com um rapazinho chamado Tomás, que era escravo, e que o senhor dele, o amo do pequeno Tomás, era patriota também. Mas os colegas do amo desse escravo Tomás insistiam com o escravinho, dizendo: olha, agora nós estamos na liberdade, por que você não mata o seu patrão? E o menino acreditou, né? E matou com a sua faca o seu amo. Aconteceu que, por acaso, aliás, eu exploro muito os acasos exploram de mim nas histórias que eu tento contar. Era justamente o dia em que estavam plantando em Bogotá a primeira árvore da liberdade, que era um ritual que tinha sido provavelmente não inventado, mas retomado várias vezes pela Revolução Francesa. Sempre que algum grupo assumia o poder, não é? E tentava estabelecer que a partir de então o tempo já não tinha mais retorno, não é? E que a Revolução ia frutificar, então se plantava uma árvore da liberdade, e elas eram geralmente, de maneira sistemática, arrancadas por pessoas que não estavam contentes com a nova proposta. Então, eu fui pegando, assim, como é que principalmente a questão étnica referente aos negros e mulatos durante o processo da independência e chegando até a época da abolição, que foi em 1848, ou seja, meio século depois dessa volta, eu fui sempre vendo o sentido que os choques de brancos e não brancos, não é? Mas brancos no comando de tropas, enfrentando assim, bolsões ou em rebelião ou
coisa que os partidários da monarquia espanhola fizeram na antiga governação de Popayán, que era a região que produzia ouro, a primeira coisa que os legalistas fizeram foi decretar a liberdade dos escravos, porque os escravos trabalhavam nas minas de ouro dos patriotas. E eram escravos que naturalmente trabalhavam livres e soltos pelas cordilheiras, faiscando ouro e encontrando os seus amos para entregar ouro em pó, tipo 1 ou 2 vezes por ano, e recebendo as provisões necessárias para se lançar de novo a caçar ouro pela cordilheira. Então, esses negros ficaram ao lado da Espanha, na Guerra da Independência. Bom, mas então, sem querer entrar em muitos detalhes, o que eu tinha como imagem, já que não existe nenhuma representação mostrando uma árvore fagocitando uma forca, eu escrevi o seguinte. Já que, bom, no emaranhado de parágrafos que viemos tecendo até agora, as imagens da árvore da liberdade e da forca se entrelaçam a cada passo, num abraço agônico, como 2 plantas a se parasitarem reciprocamente. E tinha gente que achava uma imagem assim. Então, já que recorremos à metáfora vegetal, é preciso falar de flores. Observando com cuidado cada meandro em que a liberdade e a forca se entrelaçam, encontraremos delicados trabalhos de artesanato, até mesmo nos galhos arruinados, onde a seiva de uma e da outra mal circula ainda. Restos de ramos e de folhas mortas, recolhidas com paciência e com esperança, convertem-se em ninhos, e dentro deles há passarinhos recém-nascidos. Podemos ouvi-los, já que chegamos aqui. Agora, falando em Popayán, o ensaio sobre uma pessoa que precisava, no meu modo de ver, precisava estar aqui. Começamos aqui com figuras alegóricas de índios, não é? Mas que está tudo dominado aqui pelo conquistador, não é? De la Casa, que subiu desde o Peru, comandando tropas indígenas peruanas para conquistar o território dos índios de lá, para lá da fronteira dos Incas. E tem então vários personagens históricos, alguns clérigos, né? Por exemplo, esse aqui deve ser o arcebispo Mosqueira. Mosqueira é a família milionária que apoiou a Bolívar quando ele passou por aí e se perpetuou na história colombiana, porque Tomás Cepeda de Mosqueira, irmão desse arcebispo, ele foi presidente da Colômbia por 4 ou 5 vezes e foi um grande restaurador da memória e das glórias de Simão Bolívar, que até então eram ofuscadas pela memória liberal da independência. Pois bem, esse é um dos maiores murais da Colômbia, que fica no que eles chamam Paraninfo, né, que é o Salão Nobre da Universidade Central do Cauca, onde eu comecei a fazer as minhas primeiras incursões nos arquivos colombianos. Eu consegui subir na torre da matriz e me liberaram, o vigário me liberou muito a contragosto, acesso direto assim, a um monte de papel velho que tinha lá, que nenhum pesquisador podia ter acesso, mas eu insisti muito e estava com o meu primeiro laptop que eu tinha comprado ali, contrabandeado em Paraná, e comecei febrilmente a digitar o que eu conseguia me identificar em processos de avaliação se uma determinada família indígena era idólatra ou
aqui então, quando tomei posse na Academia Colombiana de História, por causa dessa ousadia, né? O primeiro historiador brasileiro que, ao invés de fazer um estudo de história comparada, socioeconômica e política entre Brasil e algum outro país da América Latina, se meteu a pesquisar como quem vai fazer uma tese de mestrado ou de doutorado. A Academia Colombiana de História reconheceu isso, inclusive porque a Academia Colombiana de História tem muito a ver com essa história aqui, dessa imagem, que é Santa Librada, que está aqui na capa do livro. Então, essa imagem, ela estava, essa aqui, né? Ela estava na igreja de San Juan de Dios desde os anos 1780, ou seja, mais ou menos na época da rebelião do Tupac Amaru no Peru. Ela tinha sido feita no período indígena de Quito e doada para a Catedral de Bogotá por um bispo, por um arcebispo que já tinha sido nomeado, mas estava ainda no Panamá, e encomendou essa imagem entre os tesouros, não? Que ele estava doando já para a diocese que ele viria a assumir logo adiante. O principal tesouro era uma custódia de ouro que foi escandalosamente roubada num certo momento, etc. Mas eu considero para mim, né, que o tesouro maior foi essa imagem. E aqui, no fundo, essa casa bem detonada pelo tempo, é a famosa Casa do Floreiro. Era uma casa que tinha uma loja embaixo, era a casa de um espanhol chamado Llorente, que era bem testarudo, assim, bem assim, sangue quente. E em julho de 1810, os patriotas resolveram provocar o Llorente, pedindo emprestado um vaso bonito que ele tinha lá para vender, que eles iam fazer um banquete para recepcionar um amigo deles que estava chegando direto da Espanha trazendo notícias do estado em que se encontrava o processo de resistência armada dos espanhóis contra os exércitos franceses, inclusive com a família real presa, né? Período então em que a defesa da Espanha, da monarquia espanhola, foi assumida pelos súditos da monarquia espanhola na América espanhola inteira. Pois bem, o Llorente ficou injuriado com isso e criou-se um tumulto que propositalmente foi aproveitado para se espalhar até o mercado, que era uma sexta-feira, dia de feira, e um rastilho de pólvora, e surgiu então uma multidão que foi conduzida para derrubar o poder do vice-rei e iniciar a primeira época da independência. Essa imagem hoje se encontra dentro da Casa do Floreiro. Vamos ver em que circunstâncias. Ela estava no museu desde 1958, que foi o primeiro ano, desde muito tempo, que essa procissão que está reproduzida aqui na parede, desde pelo menos 1813, essa imagem saía em procissão na véspera do dia 20 de julho, que era o dia de Santa Librada. É uma casualidade absolutamente chocante, não? Porque Santa Liberata evoca o conceito de liberdade, né? De escravo emancipado. E era uma imagem que já existia, como eu disse para vocês, já estava lá no centro de Bogotá, dentro da igreja de San Juan de Dios, uma ordem hospitalar. E Antônio Nariño, que é um dos grandes nomes dessa primeira época da independência da Nova Granada, que eu não vou chamar assim, ele
que estavam ocorrendo por toda parte. Por exemplo, nessa época, lá no México, a Revolução da Independência estava atrás da Virgem de Guadalupe, com o padre Hidalgo. E tantos outros lugares. Os santos participavam, tanto de um lado como de outro. Eu não sei se a imagem de Santa Librada também foi para alguma esquina de Bogotá, quando os sertanistas bogotanos, que tinham Santa Librada entre os seus santos, estavam se defendendo do exército invasor, que eram os patriotas federalistas, com os quais o federal venezuelano chamado Simão Bolívar tinha se aliado. Né? E nessa batalha que os santos não conseguiram defender, né? A cidade foi saqueada pelos federalistas, com Bolívar no comando, durante 3 dias. Isso por causa disso, né, que Bolívar por muito tempo não tinha assim, uma recepção 100% entusiasmada pela população. Bom, mas enfim, essa imagem, desde 2013, então, inaugurou uma tradição, né, que era a da procissão de Santa Librada na véspera do dia da independência. Mas, a cada época em que subiam ao poder os bolivarianos, mas logo chamados conservadores, então a imagem ou bem não saía, ou bem não ganhava publicidade nenhuma. E eu tive que fazer, com a ajuda preciosa da Marli, um levantamento sistemático da imprensa toda, em toda a iconografia disponível, para ver em que época, e aí não dá outra, dá perfeitamente assim. Quando ela aparece, ou pelo menos é citada, é a época em que estão no poder os liberais, aqueles colombianos que, de alguma forma, aceitaram conviver com Bolívar, mas que depois ficaram com seu aliado inicial e depois rival, Francisco de Paula Santander. Bom, mas então, a época em que se tornou muito mais estável, fosse com liberais ou com conservadores, foi a partir da Primeira Guerra Mundial, quando o Bogotá se modernizou bastante, a imprensa passou a estampar fotos, né? E a partir daí a procissão já enriquecida com esse acompanhante, que não é peça de museu. Isso aqui é peça absolutamente sacra, com uma aura religiosa poderosíssima, que se encontra numa outra igreja no centro de Bogotá, e que se chama o Cristo dos Mártires. Essa imagem saía todas as vezes que alguém era enforcado ou fuzilado, tanto por crime comum como por delitos políticos. Por isso se chamava o Cristo dos Mártires. Acompanhou, portanto, todos aqueles mártires da época da ocupação espanhola da cidade. E também, com certeza, acompanhou os mártires de outubro de 1828, que foram jovens seguidores do vice-presidente Santander, que tentaram fazer como Brutus tinha tentado fazer com César, né? Aliás, fez, né? O Brutus conseguiu, mas eles não, né? Eles queriam matar o César, que era Bolívar, que estava cada vez mais ditatorial, e presos, identificados, foram mortos e acompanhados pelo Cristo dos Mártires até o cemitério, que se chamava Huerta de Jaime. O Cristo dos Mártires foi incorporado à procissão de Santa Librada em 1873 por Murillo Toro, que foi o mais importante presidente liberal na época em que a Colômbia assumiu de uma maneira que parecia definitiva o federalismo, finalmente, mas Murillo Toro teve a intuição de colocar Santa Librada como a santa da independência da Colômbia inteira, e não apenas de Bogotá e sua região Cundinamarca. E para reforçar a santidade da presença de Santa Librada na procissão de 20 de julho, ele, com boa assessoria clerical, incorporou na
exposição do Cristo dos Mártires. E a gente conseguiu, não sei como, convencer a alta hierarquia do arcebispado de Bogotá para tirar da catedral da igreja, não lembro o nome, tirá-la da igreja, de onde agora ele só sai na Semana Santa, acho que só na Sexta-feira Santa, e trazê-lo para o recinto laico e republicano do Museu da Independência. A coisa, acho que atingiu de alguma forma o objetivo, porque além da imagem de Santa Librada ter recebido alguns recadinhos escritos à mão, rezando para ela como se ela ainda fosse santa, e não mais apenas uma peça de museu, mas também porque desde então a imagem saiu do limbo. Ela tinha ficado, desde 1958, na parede da escada que leva o visitante do museu do Floreiro, do prédio para o primeiro andar, onde está cheio de farda, de armas, de fotos de notáveis, e de muita coisa, de toda aquela trama que os museus patrióticos históricos têm. Né? Mas, com aquela exposição que conseguimos fazer em 2009, ela ganhou mais espaço. Hoje ela está nessa parede que separa, né? Aqui tem a passagem para o outro compartimento, que é o último compartimento de quem visita essa sala que é tipo assim o tabernáculo do Museu da Independência. Aqui dentro está alguma coisa que eu tenho certeza, fico rindo comigo mesmo, que os meninos, as meninas, os jovens mesmo, né? Acho que talvez até os adultos, principalmente os menos escolarizados, devem ficar decepcionados, porque lá dentro o que está? Está o jarro do violento. Tem um vaso assim, vidro, né? Que não tem graça nenhuma, né? Mas por sorte, né? Quem guarda a entrada para ir ver esse precioso ícone da independência, o vaso do espanhol Llorente, que os patriotas quebraram, né? Ou pelo menos arrancaram das mãos dele para comemorar a chegada de notícias da independência, está aqui, não só tudo bem. Bom, acho que terminei. Só queria voltar um pouquinho com a questão do Macau. Eu tenho assim, a intenção de voltar ao Peru, se possível traduzindo para o espanhol. Quase tudo foi escrito em espanhol, não vai ser tão difícil. Mas, além de apresentar lá em Lima, em Cusco, eu quero apresentar lá. Pode subir, por favor? Vamos chegar naquela primeira foto, daquela paisagem de Chinchilla. Essa. Vejam bem, quem vem aqui não vem exclusivamente para ver a igreja, vem principalmente para comprar artesanato. Aqui desce uma ruazinha cheia daquele bric-a-brac mesmo assim, do artesanato, no caso andino. E eu quero ver se eu convenço alguns desses artesãos. Não, então vamos voltar. Eu queria continuar com essa sequência. É isso. Vamos chegar mais adiante. Mesmo, depois de contar a história do patrono político da cidade deles, Chinchilla, não é? Mostrar para eles que na igreja deles em Chinchilla tem essa imagem. Aí, ingenuamente, perguntar para eles se eles não teriam, assim, disposição para fazer uns ensaios, uns testes, para começar a incorporar isso no artesanato que eles vendem para turistas, peruanos e não peruanos. Não é? Esses acho que seriam os principais interlocutores desse último ensaio aí que fecha o livro. Obrigado a todos.
desculpem o tempo. Quero agradecer aos dois palestrantes pelas suas apresentações e abrir agora para o público que quiser fazer suas observações. Eu peço apenas que a pessoa dê o nome, né, falar, e que seja o mais objetivo possível, para que a gente possa aproveitar bastante as respostas dos palestrantes. Passando para o nosso amigo Solano. Você fez o Matar as Saudades de Moscou. Estive 2 vezes em Moscou, em 73, a convite da FISU, Federação Internacional de Esporte e Universidade, e durante os Jogos Olímpicos de Moscou. Inclusive, eu tive o prazer, já entreguei até aqui o presidente Paulo Castro Branco a você, as fotos eu jogando bola, uma pelada com a seleção da Rússia, cujo goleiro era o Yashin, a Orelha Negra. Eu fiquei hospedado lá em Moscou, lá no Hotel Ucrânia, e você fez uma Matar a Saudade com relação à Biblioteca Nacional de Moscou, onde eu sempre, no final da tarde, eu ia para lá ler um pouquinho. Muito obrigado e parabéns pela sua palestra, e parabéns pela palestra que você fez também. Muito obrigado. Eu tive o prazer de... Claro que eu queria ir ao Bolshoi. Lá em Moscou eu descobri que Bolshoi significa grande, a Praça dos Teatros. 3 teatros. Teatro Bolshoi, Teatro Grande, Teatro Merli, Teatro Pequeno e o Teatro da Juventude. Logo adiante tem o Teatro do Kremlin e nós estamos assistindo um balé no Teatro do Kremlin. Sem esquecer a igreja de São Basílio, que eu falei no teatro. E aí, o Teatro do Kremlin, 6 mil lugares. Uma imponência fantástica e um balé no fim de tarde, totalmente lotado. Para desmistificar essa história de que a Rússia é bárbara, é isso e aquilo. Né? Não vou fazer nenhuma apologia aqui a Putin nem a ninguém, mas normal e 6 mil lugares lotados para assistir um balé na sexta-feira. Né? A igreja de São Basílio. A Igreja do Cristo Salvador. Na Bahia, todo mundo dizia, tem 365 igrejas, uma igreja para cada dia. Em Moscou, na época de Stalin, tinha 1.200 igrejas. Stalin deixou somente 200 e mandou derrubar a igreja. O Putin agora reconstituiu essa igreja, usando uma técnica de reconstrução científica, né, batendo lá com aqueles ícones, aquela coisa toda lá, e é uma coisa fantástica. A Rússia teve um protocolo de Veneza, onde os museólogos debateram e queriam que fosse aprovado que edifícios que foram bombardeados tinham que ficar bombardeados. A Rússia não aceitou esse protocolo e reconstitui nos seus palácios, nas suas coisas. Em São Petersburgo tem um chamado Versalhes russo, foi bombardeado pelos alemães e os russos reconstituíram e está lá bonito e foi debates com reconstrução, técnicas que foi maravilhoso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, observação? Ok. Bom, eu quero passar a palavra ao nosso presidente, mas antes os palestrantes poderão fazer o seu marketing em relação aos livros que eles trouxeram aqui. Né? Aqui tem uma biblioteca, certamente tem uma biblioteca ali, então vamos deixar aqui um livro, 2 exemplares do livro e provavelmente o professor Gás também deixa aqui para aula. E se alguém quiser adquirir, quanto está cada livro? R$50 eu dou. Não. Esse aqui é para o senhor. Esse está bom. Bom, muito bem. Quanto é esse? 50. 50, presidente, por favor. 40. Aceitamos tudo. Aceita fixo? Muito obrigado a todos os professores que
importantes, cada olhar de vocês, e transmite para a gente que essa é a hora que recebe. E eu queria que a gente pudesse sempre